Salve! Estamos aqui com mais um vídeo. Eu sou Alf Reis e a gente vai trazer uma espécie de continuação do vídeo de ontem, apresentando um pouco melhor aqui esse deck do Ceracle Surfer, tá? Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho das minhas estatísticas com esse deck, como foi os meus desempenhos com ele nos últimos dias, tá? Aqui a gente tá vendo os cubos ganhos, aqui são o total de partidas jogadas nessa linha, né? E as colunas são a quantidade de cubos que eu ganhei ou que eu perdi dentro daquele dia, tá? Então a gente tem aqui um comecinho, perdendo 19 cubos, mas depois disso vocês podem perceber que as colunas positivas elas são muito maiores e muito mais constantes do que as colunas negativas, as colunas roxas aqui, tá? Então aqui, por exemplo, no dia 21, eu consegui um saldo positivo de quase 60 cubos num dia. Então é como se eu tivesse subido 6 rankings num único dia usando esse deck aqui, tá? A configuração do deck eu já tinha passado aqui para vocês, né? Como que eu tenho utilizado ele. A explicação do porquê eu estou usando o Zabu e o Wong também são no vídeo anterior. E hoje eu vou fazer mais algumas partidinhas aqui, algumas gameplays, um vídeo bem focado em gameplays e explicar bastante de qual que é o pensamento que eu estou tendo com as jogadas, o que a gente já consegue prever de um deck de um oponente, tá? E vamos lá, vou tentar passar aqui algumas dicas. E aí para os vídeos futuros eu espero começar a trazer alguns decks um pouco diferentes. Pensei em trazer alguns decks que eu já tenho fechados, enquanto eu espero também a atualização ali, a caída das cartas para que eu faça a abertura de todos esses baúzinhos aqui e colete esses amplificadores, tá? Aí a gente faz um vídeo especial só para isso, pra gente conseguir abrir novas cartas, ver novos decks que a gente pode montar e começar a trazer aqui pro canal. Mas por enquanto eu vou trazer esse deck de Ceracle Surfer, já tenho algumas ideias de trazer alguns outros decks do meta, como o Good Cards Priority, pra gente ver um pouquinho, um deck que não é tão dependente, né, que não depende na realidade de cartas de passe ou cartas pagas. A gente tentar aqui um pouquinho também de conteúdo voltado pro free to play, tá? Vamos puxar aqui algumas partidinhas. Vocês podem ver que eu subi um ranking desde o último vídeo. Eu agora estou no ranking 122. Vamos puxar umas 2, 3 partidas aqui e ver como que a gente vai estar se saindo, tá? Procurando aqui nosso oponente. Nosso título aqui. Não um mortal qualquer. Título muito especial pra mim. Vamos ver se a gente já vai conseguir puxar um oponente aqui rápido. Vamos lá. Flame PR24. Muito suculento. Olha só, o cara tá com o fundo de carta do Demolidor. Então já é um jogador com algum tempo de jogo. Vamos lá. Primeiro turno, a gente não tem nada pra fazer. Vamos só passar. Aqui revelou o Hala. Após o quarto turno, destrói todas as cartas que estão... As cartas controladas pelo jogador que estiver perdendo aqui. Não é um terreno que eu costumo disputar muito. Então, vamos ver como é que isso vai estar saindo. Westview transforma-se em um novo local no quarto turno. De novo, a gente acabou não saindo com nenhuma das nossas cartas de turno 1 ou 2. Então a gente esquipa e o nosso jogo de verdade vai começar a partir do próximo turno, né? Tá. Ó, Mr. Sinistro, Mist Knight. O que a gente já pode esperar desse deck? Me vem à cabeça dois arquétipos, né? Um mais provável do que o outro, que é o arquétipo de Cérebro 2, que rodariam essas cartas só com custo 2, principalmente Mr. Sinistro, pra você conseguir flodar bastante o campo. Mas, por ter essa Mist Knight aí, que é uma carta sem habilidade, assim como o Clone Sinistro, isso aqui, ele me soa como um deck de Patriota, tá? Então aqui a gente pode esperar cartas como Coisa no turno 4, agora no turno 3 talvez ele também desça um Brood, que vão gerar aqui mais 2 clones para ele, que vão ser bufados pelo Patriota no futuro. Ó, ele seu Shocker, Garoto Esquilo, com certeza um deck de Cérebro 2, um deck de Patriota. A gente gerou uma pedra para ele, o que pode ser positivo para ele, porque ele vai conseguir buffar. E agora, aqui no turno 4, o que a gente vai fazer? Botar descendo a Polaris no meio. Por quê? Porque ele tem muitas cartas de custo baixo, que a Polaris vai conseguir arrastar aqui pro meio e fechar essa localização. Então a gente já deixa essa localização travada para que ele não possa colocar cartas, só vai poder buffar elas usando o Patriota. E aí depois a gente vê se a gente vai conseguir disputar. Uma carta ideal que tem no nosso baralho que a gente poderia comprar agora é o Killmonger. A gente limparia boa parte dessas cartas dele. Ele já desceu aqui um Khazar, bufando algumas cartas de custo 1. A gente puxou aqui a Garota Esquilo e fechamos Nova York. E assim ele também perde a possibilidade de no turno 6 nos surpreender de alguma forma movimentando algumas cartas. Pois bem, eu vou descer a Serra aqui no meio também.
Porque agora a gente vai tentar disputar muito provavelmente o meio e a direita. A esquerda ali, ela tá meio duvidosa, então a gente vai dar uma passada. Então eu já jogo a Sarah aqui. Ele desceu o Wolfsbane. Legal, bacana. Então tá bom. Então aqui, último turno, a gente já consegue ter mais ou menos uma noção de o poder total que ele vai conseguir ficar aqui no deck dele. Que é, o que ele geralmente pode fazer nesse deck aqui de Patriota. Aqui tem um casar meio estranho aqui. Pode acabar descendo um Blue Marvel, bufando o local à direita em +4, o local do meio em +4, então fica 12 e 18. Ou ele pode descer, ó, sempre tenta pensar na jogada, tipo, qual é a jogada mais forte que o meu adversário pode fazer. E a jogada mais forte que eu enxergo ele fazendo aqui é a jogada de descer o Patriota e a Mística copiando a habilidade do Patriota. Então ele bufaria aqui no meio em +8, 2, 4 do Patriota e 4 da Mística. E ele bufaria ali na direita em +8. Então ele ficaria com 16, 22. Então agora é o momento que a gente pensa. A gente consegue superar 16, 22 de poder? Se eu buffar aqui com o Surfista, o Brood vai pra 15. Então fica faltando 7 de poder na direita. Eu posso descer aqui a Wolfbane também. Já completa aqui a gasolina e a gente já consegue todo o buff. Aqui no meio eu posso também descer o Máximos e o Surfista. Eu coloco mais 10, vou pra 19. E aí eu consigo superar o 16 aqui, que eu espero que ele coloque no meio. E eu consigo superar o 22, que eu espero que ele coloque ali na direita. Então vou dar Snap e terminar o turno. Ele desceu um coisa, garantindo ali e um Homem-Formiga. Bom, ele não tem, provavelmente não conseguiu comprar suas cartas de buff, o Patriota e afins, mas melhor pra gente. Descemos aqui, Surfista, e aqui 4 cubinhos fáceis pra conta, tá? Mesmo que ele tivesse feito a jogada mais forte dele, de Surfista com a Mística, nós ainda assim conseguiríamos garantir os 2 lugares, por isso que a gente deu Snap. Agora já coleta aqui as recompensas. Faltando 3 cubos pro 123, um pouquinho de amplificadores do surfista, é bacana, é a carta que eu quero, que eu tô bastante focado em dar uns splits, já comentei que eu quero pegar a versão dourada dessa carta. Então, vamos lá, vamos puxar aqui mais uma partida, ver se a gente consegue achar um pouquinho mais rápido. Quem sabe a gente acaba puxando até o mesmo oponente, não, ó, lido bem, eu reclamo muito na internet com ali o retratozinho do Devil Dinosaur, do último bundle que veio. Então tá bom, Cordilheira da Eternidade também estava na partida passada, a gente não tem nada pra fazer no turno 1, então a gente skipa. Turno 2 a gente tem o nosso Scorpion, vamos ver o que já saiu. Dimensão Espelhada vai se transformar em algum lugar no próximo turno. E lembrando, se a Dimensão Espelhada se transforma na Cordilheira da Eternidade, ela não gera uma pedra, porque a Cordilheira gera no final do terceiro turno. E a Dimensão só vai se transformar no quarto turno, então a gente não precisa se preocupar em no quarto turno gerar uma pedra pra gente ali. Como a gente tem um Scorpion, eu vou jogar aqui na direita. Como eu já falei, eu gosto de fazer essa jogada para tentar me antever algum lugar difícil acesso, principalmente Santo Sanctorum, que esse deck aqui não tem muitas formas de pontuar lá dentro. E depois eu pretendo até trazer aqui para vocês algumas estatísticas de possíveis locais que podem sair que são prejudiciais para você fazer esse tipo de jogada. Beleza. Ó, aqui a gente puxou Clinter, nosso escorpião vai virar uma carta de costume, que o Monger vai poder destruir ele. Então isso pode ser ruim pra gente. O cara tem 6 cartas na mão. Eu vou descer o Máximos aqui na direita, na esquerda, tentando gerar uma pedra pra ele. E que mesmo que ele compre cartas, ele vai ficar com a mão cheia. Eu já expliquei um pouquinho dessa conta na partida passada. De vez o Máximos está descendo por 2 cartas pro oponente, vai estar descendo por uma. Porque ele vai encher a mão, não vai conseguir comprar a carta que ele naturalmente compraria. Então desce um Máximos como se fosse por uma carta só. Ó, ele não conseguiu descer nenhuma carta, então o Máximos meio que entrou de graça, porque ele tinha 6 cartas na mão. Aí ele comprou a sua 7ª carta, lotou a sua mão agora, então ele não comprou a carta que ele compraria normalmente. Por exemplo, eu comprei o Zabu, ele não comprou nada, porque o Máximos já tinha enchido a mão dele. Tá? Não sei se isso fica muito claro, se eu acabo sendo muito confuso explicando dessa maneira. Mas vamos descer aqui o Wong no meio. Tá, vamos ver. Ele deve estar com algum deck de Zabu e não puxou o Zabu. Ó, Jubileu, o que indica bastante essa possibilidade de um deck de Zabu voltado em cartas de custo 4. Bom, infelizmente o cara conseguiu puxar ali um Giganto, mas a gente saiu aqui com o nosso boss do baralho, né? O nosso Win Condition, que é o Surfista Prateado. Então agora que eu vou esquipar esse turno, eu vou tentar ficar com a prioridade
Por isso que eu tô jogando a Sera aqui na direita, tá? Porque eu quero manter a prioridade na esquerda e na direita, pra no próximo turno o surfista poder vir com mais força. Bufando ali em cima do Wong sem chance de tomar uma era ou mover das cartas. Tá, ele fechou ali o meio, o que pra gente é tudo bem. Não é assim, meu Deus, um bicho de 7 cabeças, acabou nosso jogo. Por quê? Porque ele desistiu. Porque a gente já conseguiu descer as nossas cartas, o meio já era um lugar que eu não ia querer disputar, ele já tinha muito poder ali dentro, então ele dispersou mais poder, uma carta de controle dele, pra garantir um lugar que já era dele. Tudo isso por quê? Por medo do Wong, assim, o cara vê o Wong e já entra em choque. E a gente garantiu aqui mais um cubinho. Legal? Acho que eu vou puxar aqui a nossa última partida do vídeo de hoje. Vamos ver se a gente consegue aqui arrancar os 2 cubos que faltam pra gente subir pro ranking 123. Puxamos de novo o Lido bem. Isso é uma coisa que acontece bastante no jogo, de você acabar puxando 2 vezes o mesmo oponente. Já aconteceu uma coisa engraçada de eu puxar... de eu puxar 6 vezes o mesmo oponente. Então... bacana. Ó, o Lido bem ele já começou dando snap. Isso pode ser por 2 motivos principais que me vem à cabeça. Ele sabe que está enfrentando a gente de novo, ele quer recuperar ou quer se sentir saindo por cima, ganhando mais cubos do que ele perdeu pra gente. Ou ele tem o Zabu na mão, tá? E por ele ter o Zabu na mão, ele tá confiante de que ele vai conseguir fazer uma jogabilidade melhor do que no turno passado, tá? Eu vou terminar aqui o turno, eu vou aceitar esse snap dele. Por que eu vou aceitar esse snap dele? Porque mesmo que ele tenha o combo dele na mão, a gente também tem o nosso. O Silver Surfer, né? O surfista, o Wong aqui. Então a gente tá numa posição que me é bastante confortável, tô bastante confiante. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Em último lugar, revelou a gruta. Eu já vou deixar o Zabu aqui dentro da gruta. Porque a ideia é que no último turno a gente venha de Ong e surfista, tá? Então eu vou querer encher esses 2 locais aqui. Vou colocar a Polaris aqui na direita e o Brood no meio depois, se ele não jogar, sei lá, um eventual Homem-Aranha. Mas a Polaris aqui, o Brood no meio. Por quê? Porque aí eu deixo 3 cartas de custo 3 que vão ser bufadas pelo surfista. E eu deixo 2 cartas de custo 3 que também vão ser bufadas pelo surfista 2 vezes, graças ao Wong. Ele desceu aqui com o seu Homem-Aranha, tentando fechar a nossa gruta, o que não é nenhum problema pra gente, tá? Aí aqui a gente joga o Brood. Infelizmente, por o laboratório em miniatura tá fechado, eu não vou poder descer o Wong aqui. Se bem que eu poderia descer o Wong e descer alguma outra carta em vez do Brood. Por quê? A ordem que ele jogou nesse turno é muito importante. Ele revelou o Spider-Man primeiro, depois o Drácula. Ou seja, eu não corro o risco de tomar Como é o nome da carta? O Homem Absorvente, copiando o Spider-Man e fechando aqui o meu Wong, tá? Então, só por conta disso, eu vou fazer essa play aqui, de jogar o Wong no meio e o Killmonger. Pra no último turno a gente joga Brood na esquerda e Surfista no meio. Vamos ver se a minha leitura de jogo tá bacana. Ele jogou o Homem Absorvente sem alvo, por quê? Por conta da ordem que ele jogou as coisas, tá? Então isso é muito, muito importante a gente ter na cabeça. Eu só fiz essa play de descer o Wong aqui e não o Brood, porque eu sabia que ele não podia jogar o Homem Absorvente copiando o Homem-Aranha. Não tinha risco do Wong ficar preso e eu não conseguir usar o surfista, tá? Aqui a gente revela primeiro, vocês podem ver aqui pelo nomezinho circulado, colorido. Ou seja, a gente vai conseguir revelar o nosso Brood e a gente vai conseguir revelar o nosso surfista. Não tem como ele cancelar esse surfista. À direita nós vamos virar, à esquerda nós vamos provavelmente ganhar, mesmo que ele puxe o Infinite com um possível motoqueiro fantasma. Se ele faz isso, ele provavelmente acaba givando aqui o meio. Então essa é uma partida que eu tô bastante confiante que a gente vai conseguir aqui a vitória tranquilamente, tá? Mas eu não vou dar um snap, porque se ele desse motoqueiro puxando o Infinite, ele vai colocar 22 de poder na direita. A gente vai estar colocando 24 de poder. 15 do Brood, trocando o surfista uma vez, mais 9 do surfista trocando uma segunda vez. Se ele desse 2 coisas aqui, a gente perde. E por aqui tem um Drácula no meio, tô meio desconfiado de ele poder descartar uma coisa muito poderosa e a gente acabar sendo prejudicado.
Então o que eu vou fazer aqui, simples e fácil, vou só descer, não vou dar snap, não vou puxar os 8 cubos. Vamos tranquilo, na calma. Ó, a gente já garantiu ali a direita, ele muito provavelmente, ou ele apostou que a gente não teria o surfista na mão, ou ele esqueceu. Ó, puxou o Infinite, igual eu falei, 24 de poder, conseguimos ganhar, tranquilo. Esquerda e direita foi nossa, o meio a gente perdeu por conta do Drácula, também sem esquentar muito a cabeça. A gente podia ter dado o snap, mas o meu medo foi que ele descesse, se ele descesse esse Sunspot na direita ali, junto com o Ghost Rider. E aí isso seria bastante prejudicial pra gente, a gente ia ficar numa situação bem ruim, a gente ia perder a direita, e aqui no meio, se ele descartasse uma carta poderosa, igual foi o caso, a gente também iria perder, tá? Então, é isso, essa foi as nossas partidas, o nosso adversário aqui não tinha nenhuma carta na mão, por isso que a gente já podia prever algumas coisas desse gênero. E com isso a gente encerra aqui o nosso vídeo de hoje. Chegamos aqui no sonhado 123, vamos continuar tentando subir um pouquinho, e eu espero em breve poder trazer alguns decks diferentes pra vocês, pra gente continuar subindo aqui na ladder. Em breve o vídeo abrindo esses baús, tá? Eu acredito que na quinta, né? Amanhã na quarta, ou talvez na quinta-feira, o vídeo abrindo os baús já tenha acontecido. E por hoje é só, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima.